Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que é, assim, quase um diário de guerra do mundo corporativo. São trechos de Wall Street, o livro proibido, do Ryan Santos. É uma história muito crua, sabe? Sem filtro nenhum, de um brasileiro que se joga de cabeça no moedor de carne, que é o mercado financeiro de Nova York. O relato é tão direto que chega a ser desconfortável. Sim, eu acho que a nossa análise aqui precisa ir além dos fatos. O livro não é um manual de como vencer em Wall Street, né? É quase um estudo de caso sobre ambição, sobre o que acontece quando a busca por validação externa vira o motor da sua vida. Vamos tentar sacar a psicologia por trás dessa jornada. O que leva alguém a se colocar sob uma pressão tão extrema e, mais importante, qual é o preço que se paga? Ótimo ponto. E a história não começa nos arranha-céus de Manhattan. Começa num lugar que, segundo o livro, é talvez até mais competitivo. A gente está falando dos corredores de uma universidade da Ivy League, a University of Pennsylvania, a UPenn, que o autor descreve como um verdadeiro campo de batalha de egos e de ambições. Ele descreve a Wharton School, que é a escola de negócios da UPenn, como uma panela de pressão projetada para explodir. E ele não fala isso por falar. Logo no início, ele conta um caso que, nossa, me deixou chocada. O do Owen Thomas, capitão do time de futebol americano. Um cara que parecia ter tudo, sabe? Popular, carismático, o estereótipo do sucesso. E ele cometeu suicídio por não aguentar a pressão das notas. Isso já dá uma dimensão quase sombria do que a gente está falando. E essa pressão tem nome e método. É a The Curve, a curva de notas. É fundamental entender isso para sacar a lógica do lugar. Não é como na escola, que se você tira 9,5, sua nota é 9,5. Lá, só um percentual fixo dos alunos, tipo uns 30%, pode tirar A. Ou seja, não basta você ser excelente. Você precisa ser mais excelente que 70% dos seus colegas, que também são a elite do mundo. Tirar 96% numa prova pode, no final, virar um C no seu boletim. Mas espera, isso é insano. Qual é a lógica por trás de um sistema assim? Ele realmente prepara as pessoas ou só cria um ambiente tóxico de competição predatória desde o dia 1? Parece uma receita para o desastre psicológico. É a grande questão. A defesa desse sistema é que ele simula a realidade de um ambiente de altíssima performance. Como um banco de investimento onde as vagas, os bônus, tudo é limitado e a competição é feroz. É uma espécie de darwinismo acadêmico. Mas a crítica, que o próprio livro mostra bem, é que isso desvirtua o propósito da educação. O objetivo deixa de ser aprender e passa a ser, unicamente, superar os outros. A colaboração morre e a saúde mental é a primeira vítima. E o autor mostra como essa lógica o força a tomar decisões que beiram o absurdo. Para sobreviver e manter o CR, o coeficiente de rendimento, alto, ele foge das matérias difíceis de Wharton e se enche de aulas consideradas Easy A's, as matérias fáceis. E aqui a história fica bem interessante e um pouco cômica. Ele se matricula na Brazilian Percussion Ensemble. Exato, uma aula onde os alunos se reuniam uma vez por semana para, basicamente, tocar numa bateria de escola de samba. Sem prova, sem dever de casa. A única exigência era aparecer e fazer barulho. Um A garantido. Isso é fascinante, porque revela uma falha fundamental nesses sistemas de elite, não é? Eles não estão necessariamente premiando o aprendizado, mas sim a habilidade de hackear o sistema. A aula de percussão é o exemplo perfeito de como a busca por uma métrica, o CR, pode se divorciar completamente do propósito original, que é o conhecimento. Totalmente. E o autor tem uma consciência brutal sobre isso. A metáfora que ele usa é pesada, mas muito gráfica. Ele diz que fugir das aulas de Wharton para fazer essas matérias fáceis foi como pagar para entrar num puteiro de luxo e acabar pegando a tiazona da limpeza. É uma autocrítica que mostra o tamanho do compromisso que ele teve que fazer com os próprios ideais para simplesmente se manter no jogo. Ele estava ali para ter a melhor educação em negócios do mundo, mas o sistema empurrou ele para uma aula de batucada. Em meio a essa loucura toda, ele decide fazer algo que vai na contramão de tudo.
tira um semestre de intercâmbio em Barcelona. O livro descreve essa época como um sonho. Se na Filadélfia a vida era um inferno de planilhas e competição, em Barcelona era uma festa sem fim. Ele vira promotor de balada, fica amigo de jogadores do FC Barcelona. Parece um roteiro de filme. Uma válvula de escape necessária, talvez. Sem dúvida era uma válvula de escape, mas o livro mostra que foi uma decisão com custo altíssimo. Ele perdeu o 6º período no campus. E para quem está fora desse universo pode não parecer grande coisa, mas em Wharton, esse semestre é a janela de oportunidade crucial para as entrevistas de Summer Internships, os estágios de verão. Esses estágios não são só uma experiência. Eles são o principal e às vezes único caminho para conseguir uma oferta de emprego em Wall Street. Então, enquanto os colegas dele estavam de terno, fazendo entrevista e garantindo o futuro em Nova York, ele estava vivendo a vida. O livro descreve o choque do retorno de uma forma muito visceral, a chamada depressão pós-Erasmus. Exato. Ele sai de uma república de luxo com piscina em Barcelona e volta para o que ele chama de muquifo na Filadélfia. E o tormento moderno, o Facebook. Ele descreve a tortura que era abrir a rede social e ver as fotos dos amigos em festas nos rooftops de Manhattan comemorando os estágios, ganhando salários de $10.000 por mês, enquanto ele se sentiu um completo fracassado, como se tivesse perdido o trem da história. A gente vê o contraste, né, entre a experiência de vida que ele ganhou e a validação profissional que ele perdeu. E é aí que começa a caçada desesperada por um emprego. Ele volta para Filadélfia completamente zerado, CR mediano, sem estágio de verão relevante no currículo e, para piorar, com o obstáculo de ser estrangeiro. Ele precisava de um visto de trabalho, o H-1B, que a maioria das empresas não queria patrocinar para uma vaga de entrada. O cenário era o pior possível. E o material detalha muito bem a mentalidade que ele encontra. Existe uma pirâmide de respeito muito clara dentro de um banco de investimento. No topo está o lado institucional. Investment Banking, Equity Research, Sales and Trading. As áreas que lidam com empresas, fusões bilionárias. Esse é o Olimpo. Na base da pirâmide está o Private Wealth Management, que cuida do dinheiro de pessoas ricas. É visto como menos prestigioso, quase como a segunda divisão. E o sonho de todo formando de Wharton era, óbvio, o topo. E ele estava tentando entrar no topo da pirâmide com as piores credenciais possíveis. Ele conta que se candidatou a mais de 200 vagas e a única resposta que recebia eram e-mails automáticos de rejeição. A porta estava fechada. Até que, do nada, tudo vira de cabeça para baixo por causa de um único contato. O poder do networking que o livro descreve é quase difícil de acreditar. Como um telefonema pode mudar tudo tão drasticamente? É o que o autor chama de QI, quem indica. E esse expõe outra verdade sobre esses sistemas. A meritocracia vai só até certo ponto. A partir dali, o que conta é a sua rede de contatos. A virada dele acontece quando o técnico de futebol americano o coloca em contato com um cara chamado Jim Campanaro, um ex-aluno poderoso de Wharton. E a grande ironia, ou sorte, é que o Campanaro era, sem que ele soubesse, o patrocinador anônimo da bolsa de estudos dele. A partir daí, a história vira um filme. O Jim Campanaro pega ele pela mão e o leva para um dia de reuniões em Nova York com os tubarões do mercado. De repente, as mesmas empresas que nem respondiam os e-mails dele agora o tratam como realeza, estendem o tapete vermelho. Mas o ápice do surreal, para mim, é o encontro no aeroporto de Frankfurt. Sim, é um momento que desafia a probabilidade. Ele está voltando da Europa, faz uma conexão em Frankfurt e, no meio de milhares de pessoas, do outro lado do mundo, ele esbarra em Bradley Johnson, um dos diretores do Citigroup com quem ele tinha se reunido. Esse encontro casual e improvável solidifica a imagem dele e, no fim, garante a oferta de emprego. É uma mistura de QI com uma dose cavalara de sorte. Mostra como, às vezes, o sucesso depende de fatores completamente fora do nosso controle. Então ele consegue o que parecia impossível, a vaga no Citigroup, com um salário que, para qualquer recém-formado, soa astronômico, né? $70.000 por ano, mais um bônus de assinatura de 10 mil. A gente imagina que, a partir daí, a vida dele vira um sucesso absoluto, certo? Mas o que o livro mostra é que o sonho era bem diferente na prática.
principalmente quando o primeiro contra-cheque caiu na conta. O livro faz uma matemática brutal e reveladora. Os 70 mil anuais dão uns 5.833 dólares por mês. Parece ótimo. Só que aí vem os impostos, federal, estadual, municipal. Sobram uns 3.200 dólares. Desse valor, ele tinha que pagar aluguel num apartamento minúsculo dividido com outras pessoas, contas, metrô, comida, tudo caríssimo em Nova York. No final do mês, ele calcula que sobravam cerca de 160 dólares. 160 dólares. Trabalhando 70, 80 horas por semana. Isso é chocante. Basicamente, ele estava trabalhando para sobreviver, não para enriquecer. E o trabalho em si era aquele glamour que a gente imagina tomando decisões de milhões de dólares. Longe disso. O livro desmistifica completamente o dia a dia de um analista júnior. A maior parte do tempo, segundo ele, é gasta com o que o mercado chama de perfumaria, ou seja, ajustar a fonte, a cor, o logo em apresentações de PowerPoint e montar planilhas em Excel até às 3 da manhã. O trabalho é ingrato, repetitivo e a pressão é para que tudo esteja perfeito, não para que seja genial. Ele usa outra metáfora fortíssima para descrever isso. Diz que o trabalho era pior que prostituição. Porque, em vez de vender o corpo por alguns minutos, o analista vende a alma por 16, 18 horas por dia. E embora ele descreva isso como perfumaria, há um argumento de que essa é a forma como a indústria testa a resiliência, a atenção ao detalhe dos novatos. Não é sobre o conteúdo do slide. É um rito de passagem. É um teste para ver quem aguenta a pressão, o tédio e o trabalho ingrato sem reclamar. É uma lógica brutal, mas tem uma lógica por trás. Querem filtrar quem tem a disciplina e a resistência para aguentar os anos seguintes. E a vida social? Com essa rotina e sem dinheiro, o que sobrava? O livro pinta um quadro bem interessante da comunidade brasileira em Nova York. Sim, ele descreve dois grupos principais. Primeiro, as au pairs, jovens brasileiras que iam para os Estados Unidos cuidar de crianças e que, nos fins de semana, estavam desesperadas por uma vida social. Formavam um círculo fácil para os analistas, que também não tinham tempo ou dinheiro para mais nada. E o outro grupo, que cria um contraste fascinante, eram os cachorreiros, os passeadores de cães. E essa parte é incrível. Ele diz que os cachorreiros brasileiros que passeavam com os cachorros dos ricos do Upper Side ganhavam mais dinheiro que ele, um analista de Wall Street formado em Wharton. E o pior, trabalhavam muito menos e não pagavam impostos. Isso vira de cabeça para baixo qualquer noção de sucesso, não é? Exatamente. Levanta uma questão fundamental sobre o que é valor. Quem está vencendo na vida? O analista de terno que vende a alma por 160 dólares no fim do mês? Ou o passeador de cães que ganha mais, trabalha menos e tem mais qualidade de vida? O livro usa esse contraste para questionar a própria definição de sucesso que o levou até ali. Então, no final das contas, o que tudo isso significa? Ao ler esses trechos, fica claro que a jornada toda é uma busca quase desesperada por validação. O autor admite abertamente que lutou a vida inteira contra um complexo de inferioridade e conquistar o Wall Street era o troféu final, a prova para o mundo e para ele mesmo de que ele era bom o suficiente. E a reflexão final que o material traz é, para mim, a mais poderosa de todas. Depois de toda essa saga, um documentário do canal Sport TV sobre a vida dele é exibido no Brasil e ele vira uma espécie de celebridade, o brasileiro que venceu em Wall Street. E ele diz o seguinte textualmente: a grande fonte de todas as conquistas da minha vida até aquele momento foi o fator underdog, o fato de ninguém acreditar em mim. E ele conclui: quando esse documentário saiu, veio aquela sensação de dever cumprido, pior coisa do mundo. Pior coisa do mundo. É uma frase muito forte. Ele está dizendo que no momento em que ele finalmente conseguiu a validação que sempre buscou, ele perdeu o motor que o impulsionava. A fome acabou. Exato. A busca era mais motivadora que a conquista. Quando ele deixou de ser o underdog, o azarão, e se tornou o cara que conseguiu, a energia que o movia se dissipou. Isso levanta uma reflexão sobre a natureza da motivação. Se o nosso combustível é provar algo para os outros, o que acontece quando finalmente provamos? O que nos deixa com uma pergunta para quem nos ouve.
O que acontece quando a fome que nos impulsiona para o sucesso finalmente é saciada? O que vem depois de provar ao mundo e a si mesmo que você conseguiu?